do fogo do Espírito Santo. Aleluia. Tô vendo que eu vou perder umas calorias hoje nessa palavra, que eu vou ter que ficar andando, porque eu gosto, vocês sabem que eu gosto de ver o rostinho de cada um. Que eu gosto de falar com pessoas, né? Quando a gente está pregando, a gente está falando com pessoas lindas, maravilhosas, cheias do Espírito Santo. Então, eu quero te ver. Quem aí sabe que o Senhor reservou coisas poderosas para você nesses dias? Quantos sabem disso? Poucos sabem. Então, eu já vim trazer essa notícia maravilhosa para vocês. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. É a primeira palavra essa? Quem? É a primeira? É a primeira. Vocês gostam de mim, né? Vocês gostam de me deixar com a parte melhor, né? Que a primeira, ela já vem abrindo todos os caminhos para os outros que vêm, né? Porque Deus tem coisas lindas. Então, eu sugiro que você se acomode aí. Quem aí ainda está de pé, dá uma sentadinha aí que daqui a pouco a gente vai levantar. E Deus vai fazer. O Espírito Santo, ele já está aqui. Ele já está falando com você. Ele já está movendo aqui nesse lugar. E eu sei que tem muito mais. O tema que eu vou compartilhar aqui com vocês é como ouvir o som da luz. Quantos sabem aqui, o tema desse acampamento, desse acampus? Como que é o tema? Volta aí no tema. O Espírito, a verdade e o som da luz. E aí tem um vídeo do pastor Diogo. E eu acordei um dia dessa semana com essa frase dele. Aleluia. Com essa frase dele. O som da luz é a voz de Deus, né? O vídeo começa assim já. Quem assistiu esse vídeo? E aí o Espírito Santo já me falou, esse é o tema, minha filha. Então, bora. Então, como ouvir o som da luz? Quem aí já se perguntou como ouvir a voz de Deus? Como saber se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Quem aí já ouviu a voz de Deus no seu coração, no seu pensamento e pensou, ixi, será que essa é a voz de Deus? Ou será que é a minha voz? Quem aí já ficou meio bolado assim? Será que é? Será que não é? E se não for? Aí, às vezes, você falou algo que Deus mandou você fazer, mas não teve a resposta que você esperava. Aí você achou que não era a voz de Deus mais. Aí você começou a ficar como? Com medo de não ouvir a voz de Deus. Com medo de ser a sua própria voz. Com medo de agir achando que é a voz de Deus e não ser. Quem aí tem muito temor de Deus? De falar assim, eu não vou falar algo que foi Deus que me falou, se não for Deus que me falou. Bom, então vamos lá. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus mesmo? Uau, isso já quer dizer alguma coisa. Por quê? Muitas vezes nós falamos, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas será que você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Comece a analisar aí o seu coração. Será que eu quero mesmo ouvir a voz de Deus? Porque Deus, tem uma coisa sobre Deus que é muito legal. Quem já viu aquelas pessoas que não param de falar?
que vocês acham de gente que não para de falar? Quê? Fala, gente. Às vezes é chato. Pessoa que não para de falar, fala, com alguém que talvez não está disposto a ouvir. Conhece pessoa assim? Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é assim. Deus só vai falar para aquele que quer ouvir. Então, para começando aqui. Às vezes Deus não está falando com você porque realmente você não quer. Você não está afim de ouvir. E Deus, Ele não vai falar. Na palavra de Deus diz o quê? Que Ele bate na porta. Se você abrir a porta, aí sim, Ele vai ceiar com você e vai te revelar e vai derramar algo sobrenatural sobre a sua vida. Mas se a gente não abre a porta, Ele não entra. Certo? Então, será mesmo? Analisa aí o seu coração. Será que eu estou querendo mesmo ouvir a voz dEle? Deus não é chatão. Deus não é chatão. Porque é mó legal algumas pessoas que falam bastante também, não é? Tem às vezes que é chato. Mas às vezes tem gente que fala muito e é super legal. Por quê? Porque você está interessado naquele assunto. Por exemplo, fala aí para o seu amigo do lado um assunto que você não entende nada e nunca quer conhecer. Tipo, sei lá, fala aí uma coisa, me dá uma ideia aí. Um assunto malucão aí. Hã? Não veio nenhum assunto na cabeça agora. Sei lá, mano, pra mim, tecnologia, eu não curto tecnologia. Por mim, eu não usava celular, velho. Jogava fora e ficava só com Jesus, mano. Não gosto de celular. Uso o celular porque tem que usar. Hoje em dia, é necessário. Mas começa a falar de tecnologia e aí fala. A pessoa vai ser legal? Não. Então, quer dizer, aí já é chato. Agora, se a pessoa vem falar, por exemplo, um assunto que eu gosto, aí eu já gosto mais, assim, sei lá, música. Não que eu entenda alguma coisa, mas eu gosto de música. Gosto de conversar sobre isso. É um assunto, para mim, que é mais legal. Eu posso ficar horas conversando sobre música, que eu não vou achar chato. A pessoa que fala muito. Então, tudo depende da sua disposição em ouvir a Deus. Quem aqui quer ouvir a Deus? Então, a primeira coisa, anote aí, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos verdadeiramente ouvir a voz de Deus, é clamar. Clamar. Não é uma oraçãozinha xoxa. É um desejo ardente. É um clamor. Como que é um clamor? Você sabe como é um clamor? Alguém já te ensinou o que é um clamor? Fala aí. Fala aí para o seu amigo do lado. O que você acha que é um clamor? É isso mesmo. Isso é um clamor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, por favor. Não precisa sair com essa voz tão estridente. Mas eu sou menina, né? Então, não teria outra no caso. Mas olha que legal, ninguém vai perceber, porque a gente põe o som mó alto aqui. Então, você pode gritar com a voz estridente, maravilhosamente, que ninguém vai se preocupar. Olha só o que fala lá em Jeremias 33:3. Esse versículo é a coisa mais linda. Olha o que Deus fala aqui. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
Olha o que Deus está te falando hoje. Hoje o próprio Deus está aqui nesse lugar. E Ele está falando para você: clama a mim, clama a mim, clama a mim, e eu te responderei. Coisas profundas, coisas insondáveis, coisas que você nunca viu. Ele está aqui nesse lugar e Ele está pronto, pronto. Você está pronto para clamar? Quem está aqui pronto para clamar? Essa palavra vai ser super rápida, porque eu quero usar, nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero usar um tempo que eu tenho aqui com vocês, para a gente poder clamar, para a gente poder ouvir a voz dEle, porque Ele prometeu aqui que Ele vai revelar coisas grandiosas, coisas insondáveis, coisas profundas. Quem aqui já ouviu coisas profundas de Deus? Olha só, é importante a gente falar algo aqui sobre a voz de Deus. Talvez você esteja aí pensando: eita, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Esse assunto para mim tá meio malucão. Como assim ouvir? Eu não sou Moisés, que ouviu lá os 10 mandamentos. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Bom, que você saiba que existem várias formas de ouvir a voz de Deus. Quem sabia disso? Não é só uma forma. Às vezes a gente fica esperando uma forma, mas não. Deus quer falar de outra forma. Quais são as formas que Deus usa? Deus usa, em primeiro lugar, o quê? A palavra. Então você está lá lendo a Bíblia, e aí de repente dá a impressão que as letras saltam, e aí você fala: como eu nunca vi isso antes? Você já leu 800 vezes aquilo, mas de repente Deus te dá aquela palavra é revelada para você. Então é uma das formas, é através da própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus fala com a gente também como mais? Através de circunstâncias que acontecem. Às vezes aconteceu alguma coisa ali, e aí você fala: olha só, aqui é Deus falando comigo aqui, porque aconteceu isso, e Deus está querendo me dar uma lição de que é para eu agir dessa forma. Quem Deus já falou dessa forma? Através de outras pessoas, Deus fala também. Quem aí alguém do nada chegou e falou um monte de coisa para você? Falou: eita Deus! Na Convenção Bogotá aconteceu algo assim comigo. A pastora Lúcia, nem te falei. A pastora Lúcia chegou e começou: eita Deus! Eu falei: amém, pastora, amém. Aquela palavra era para mim, ela pregou para mim praticamente. Ela deu até versículo e tudo. E aquela palavra era para mim. Então Deus usa as pessoas para falar com você. Deus usa, sabe o que mais? A natureza. Às vezes, que nem, planta, que é uma coisa que Deus fala é através das plantas. Você já imaginou, né, a Margarida falando lá? Não é isso. As lições que a natureza nos dá, você já imaginou, né, a Margarida falando? Não. Quem aí já plantou qualquer coisa? E quem aí aprendeu com isso? Aprendi muito, cara. Ano passado, eu falei: eu vou ser agricultora. Eu plantei alface, plantei brócolis, plantei morango, eu plantei tudo que era necessário para uma sobrevivência de alguém. E sabe o que eu consegui comer de tudo que eu plantei? Nada. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que essa questão aí precisa de muita paciência. E aí Deus falou comigo sobre paciência, como é importante você cultivar, você estudar sobre cada plantinha, que as plantinhas são vocês, as ovelhas que eu pastoreio. Então, quantas coisas a natureza nos ensina. O que mais, pastor? O que mais, gente? Deus fala através de que mais? Os louvores, verdade. Aconselhamento, Deus fala muito.
Às vezes você está lá aconselhando alguém, aí você vai falando para o Espírito Santo. Fala mesmo, Deus. Eu mesmo estou falando para mim mesmo aqui. Né? É ou não é? Então, essas formas que Deus tem de falar, eu não sei qual forma Deus vai usar para falar com você. Mas eu sei que nessa noite, nessa madrugada, você vai ter uma experiência com Deus que você nunca teve antes. Você vai ter seu espírito ressuscitado, reavivado pelo poder da palavra de Deus, pelo som da luz que vai entrar, que vai penetrar no seu coração nessa noite. Eu esqueci de falar que Deus fala de uma forma audível também. Não podemos eliminar. Esta é uma forma rara, mas acontece. E eu já tive, uma vez, a experiência de ouvir a voz de Deus de uma forma audível. Vou aqui contar rapidinho para vocês verem como que Deus trabalha. Pausa dramática. Eu tô de costas pro carinha aqui da filmagem, né? Mas tudo bem. Meus cabelos tá bom aí. Tô brincando. Bom, o que aconteceu comigo? E aí, gatão? Tudo bom? Eu estava, certo dia, eu tinha 18 anos, a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Eu tinha 18 anos e eu estava em um... Cadê o pai dessa criança, Deus? É minha essa criança, para quem não sabe, tá? Esse lindão aí. Eu estava com 18 anos, eu estava num encontro de pastores e filhos de pastores. E eu fiquei com quem? Com os filhos de pastores, que na época eu ainda não era pastora. Só que com 18 anos, eu já estava casada. E já tinha me convertido. Já estava, tipo assim, tudo certo na minha vida. Não estava, tipo assim, pé na igreja, pé no mundo, nada disso. E as palavras que foram pregadas nesse encontro de filhos, era mais no intuito de pegar aqueles filhos de pastor que estava meio lá, meio cá, que tem muito, e eu já fui uma delas, para que a galera se convertesse mesmo, se arrependesse, tivesse uma experiência com Deus. Só que essas palavras não me pegavam. E sabe quando você vai com muita sede, que você quer que Deus fale com você? Quem aqui está nessa situação hoje? Mano, eu quero muito que Deus fale comigo aqui. Não sei como, mas Deus vai falar. Só que as palavras vinham e nada me pegava. Porque assim, beleza, arrependimento. Aí eu joelhava, me arrependia, tudo, mas tipo, não era isso que eu sabia que Deus tinha reservado algo mais profundo. E aí, mano, sabe o que eu fiz? Eu entrei numa de clamar. Igual fala nesse texto, clama a mim. E eu comecei a clamar. Foram vários dias, não sei se foram 3 ou 4 dias, o dia inteiro na presença de Deus, e foi o dia inteiro eu, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, por favor, fala comigo, por favor. Deus, fala comigo, fala comigo. E eu fiquei nessa o tempo todo. E nada de Deus falar comigo. Eu não conseguia receber nada do que estava sendo falado ali. Uma coisa inacreditável. Mas talvez Deus estava querendo aumentar a minha sede. Tudo Deus tem um propósito. Às vezes faz um tempinho que Deus não fala com você. Mas sabe o que é? Para você perseverar, para você continuar clamando. Deus, Ele precisa que você esteja nesse ponto de desespero, talvez. Para que Ele libere algo novo sobre a sua vida. E foi assim comigo. Meus irmãos, na última palavra, não foi nem no último dia, na última palavra, Deus resolveu falar comigo, e não foi através da palavra. Deus decidiu nesse dia falar de forma audível comigo. Aí que tá, meu filho.
Vocês estão achando legal? Vocês gostaram dessa história? Eu não. Porque Deus falou comigo absolutamente tudo que eu não queria ouvir. Imagina só. Para quem não sabe, eu era maquiadora, cabeleireira. E eu amava muito fazer isso. Por quê que eu gostava tanto? Porque para mim é uma coisa natural. Eu não sei por que Deus me deu essa facilidade, mas Ele deu. É uma coisa maluca, assim. A primeira vez que eu fui passar delineador, passei certinho, assim. Tinha uns 10 anos. Tipo assim, algo natural. Então, eu comecei a trabalhar com 16 e foi muito fácil. Com 16, eu já estava maquiando noiva. Foi uma coisa assim. Eu olhava o pastor Diogo trabalhar, eu aprendia olhando. Olhava as outras cabeleireiras e aprendia olhando. Fazendo penteado, as pessoas fazendo penteado. Eu só de olhar assim, pegava. Então, como é bom, né? Fazer uma coisa que você tem facilidade. E nesse dia, Deus falou, filha, tira seu coração disso, porque esse não é o seu chamado. Tira o seu coração do seu trabalho, porque eu tenho outros planos para você. Minha filha, meu filho, você acha que eu fiquei feliz com essa história? Vocês acham que eu fiquei feliz? Era a única coisa que eu sabia fazer nessa terra. E Deus falou, não vai fazer. Não é isso não, minha filha. Tem outra coisa. O que eu vou fazer agora? Eu não sei fazer outra coisa. E aí ele me deu outras direções. Ele começou a falar, eu tenho uma direção para você. Você vai ler. Mas você vai ler tudo que você vê pela frente. Todos os livros que você vê pela frente. Eu não tinha até então lido nenhum livro inteiro. Nem os da escola. Da escola eu pegava resumo. E olha que meu pai e minha mãe eram muito exemplo. E era um reflexo que eu não conseguia pegar. Meu pai me prometia presente se eu lesse Campo de Batalha na Mente. Eles tentavam, mas eu não gostava de ler. Pois Deus deu uma direção para mim nesse dia. E eu ouvi. Você vai ler. Mas sua vida vai ser ler. Eu falei, mano, Deus, o Senhor me manda esquecer, parar de fazer aquilo que eu mais gosto e me manda fazer aquilo que eu menos gosto. Eu saí de lá aos prantos. Para você pode parecer bobeira, mas para mim era a minha vida, era a minha profissão, era tudo que eu sabia fazer. E eu clamei tanto para Deus falar comigo, e quando Ele fala uma coisa dessa. Eu subi, os pastores ficavam em outro lugar, eu subi para me encontrar com os meus pais, e eu estava com a cara desse tamanho, de tanto chorar. E aí meus pais acharam que eu estava na unção, né? Nossa, Deus pegou aí, ó. Pegou, mas eu estava chorando, era de tristeza, irmão. Mas Deus fala. E deixa eu te contar um testemunho. A minha vida, depois desse dia, nunca mais foi a mesma. Nesse dia, o meu ministério se iniciou. Algo se iniciou na minha vida. E hoje, para mim, é super natural ler um livro. Leia um livro em uma semana. Por quê? Deus colocou no meu coração. Hoje eu gosto de adquirir o conhecimento que Ele precisa que eu tenha para ser usada por Ele. E a maquiagem virou uma diversão, né? Às vezes ajuda, ensino minhas discípulas. Ontem foi com a Pamela, né, Pamela? Foi top, né? Deu um curso de maquiagem para ela ontem. Mó legal, hoje eu posso usar, sim, mas não é esse o meu propósito. Então, Deus fala ou não fala? Deus fala, mas será que você quer ouvir? Será que você está disposto a ouvir o que for preciso?
o que Ele quer falar para você de fato. Se você quer, você precisa clamar. Não tem outro jeito. Não adianta vir com essa oração chumbrega aí sua. Fala comigo, Deus. Se o Senhor quiser, fala comigo. Né? Não, tem que ser um clamor, tem que ser um desespero para que Ele fale com você. Mas já se prepara. Se prepara, que vem coisa. Segundo lugar, isso daqui é muito importante, cara. Deus fala, mas nós precisamos perceber a voz dele. Ou seja, ter atenção. Então, anote isso. Eu preciso perceber, ter atenção. Por que é tão importante falar disso? Porque o fenômeno da internet deixou essa geração sem atenção. Então, quantas vezes as pessoas perguntam aquilo que você já falou? Você acabou de falar, a pessoa pergunta de novo. Não percebe, às vezes, você está lá cuidando de um discípulo, o discípulo está mal faz 1 ano, mas você não percebeu. Aí você toma um susto. Meu Deus, a pessoa foi embora da igreja. Aí você fala, não percebi. Como que não percebeu? Porque não prestou atenção. Então, tem uma expressão que eu acho interessante de um rapaz, que ele fala assim, tem gente que tem a atenção de uma mariposa. Quem já viu uma mariposa? Como que se comporta uma mariposa? Diz aí. Já vi? Vocês sabem o que é uma mariposa? É tipo uma borboleta meio louca. A borboleta não faz o que a mariposa faz. Eu não entendo o que acontece na cabeça da mariposa, que ela sai batendo em tudo. Vocês já viram isso? Ela fica batendo, assim, ela sai voando assim, aí, pum, bate na parede. A mariposa é assim. E a gente é assim às vezes. A gente é assim às vezes. Tem a atenção de uma mariposa. Deus está lá, falando com você. Filha, tal, filho, tal. E você lá, fala comigo, Deus, igual um malucão lá. E Deus lá falando, mas eu estou falando, meu filho, eu estou falando. E você lá, fala comigo. Não é muito louco isso? Será que Deus estava falando com você e você não reparou? Você não prestou atenção? Quantos aí foram contar alguma coisa para o líder e o líder falou, você não está vendo que Deus está falando aqui com você? Quantos já passaram por isso? Que não estava percebendo. Aí o líder, que é mais atento, né? O líder já, isso aqui, minha filha, Deus está falando com você, Deus está te tratando aí, minha filha. E aí você, uau! Acordou para a vida, saiu o espírito da mariposa, aleluia! E aqui nós temos um exemplo maravilhoso de alguém que percebia a voz de Deus, que era Elias. Vamos ler um pouquinho ali em 1 Reis 19:11, diz assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só, que interessante esse texto. Porque aqui acontece várias coisas. Tem um terremoto, tem um vento, tem um fogo. Está parecendo algumas músicas, né, que a gente canta. Tem um fogo, dá para fazer agora uma música.
Mas olha só, olha que legal, Elias, ele percebeu, ele viu, ele analisou, percebeu que não estava ali no fogo, ele percebeu que não estava ali. Então, olha que interessante, quando a gente tem atenção, a gente consegue perceber, opa, essa voz aqui é do diabo, eita, essa voz aqui é de Deus, aleluia. Quando você está atento ao Espírito Santo, quando você está ali, concentrado na presença de Deus, você discerne qual é a voz que está falando com você. E Elias percebeu. Por isso que é muito importante essa conexão com o Espírito Santo. Tempos de oração, tempo de se conectar com o Espírito Santo, para que a gente possa perceber a voz do Espírito Santo. Quantos querem perceber a voz do Espírito Santo aqui? Deus vai falar com você nesses dias. Então, a importância também de nós tirarmos um tempo para parar. Anote isso. Tempo para parar e esperar que Deus fale com você. Às vezes você está clamando para que Deus fale com você. E aí sabe o que acontece? Você está clamando e não está ouvindo. Tem a hora de clamar, mas tem a hora de parar de clamar. Pastor, você está falando para eu parar de clamar? Eu estou confuso. Você está falando para clamar, para parar de clamar? Eu não sei o que fazer. Não, primeiro você tem que clamar, depois tem que escutar. Como que Deus vai falar com uma pessoa que está lá, não sei o quê, Não, Deus vai falar com você a hora que você aquietar o seu coração e ouvir o que Ele tem para falar. O que Elias fez? O que Elias fez? Vocês viram lá no texto? Ele foi para frente, lá no monte, e ficou parado, esperando. Deus tinha falado que ia falar com ele. É uma loucura, né? Deus falou para ele que ele mesmo ia falar com ele. E ele falou, beleza, vou ficar aqui esperando. Até que Deus falou com ele. E Deus deu um monte de direção depois para Elias. Depois, se vocês quiserem continuar lendo, na casa de vocês, vocês vão ver as direções que Deus deu para Elias. Então, qual é o primeiro lugar? Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus? Clamar. E a segunda? Perceber. Esperar. Calma, Deus vai falar. E ficar em silêncio. Quem aqui já postou assim no Facebook? Tédio. Tédio. Ai, que tédio. Ninguém vai levantar a mão que está com vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Um servo de Deus jamais sofre com tédio, porque até nos momentos de silêncio, ele pode contemplar a grandeza de Deus. Porque é no momento de silêncio é onde a coisa vai acontecer. Sabe que eu não gostava daquela música que fala no silêncio, não sei o que lá. Nem sei a letra, porque eu não gostava dela. Eu também não gosto ainda. Mas eu já sei por quê. No silêncio, não sei o que lá, no silêncio. Eu falei, eu quero saber de silêncio. Eu quero o estrondo, eu quero o terremoto, eu quero o fogo. Olha, vocês já gostaram, né? Mas não é. Quem disse que é só no terremoto, no fogo e no vendaval que Deus vai falar com você? Não, é no silêncio muitas vezes que Deus vai falar com você. Eu tive experiência, sabe aonde? No leito de hospital, quando estava parida. Deus falou ali poderosamente comigo naquele silêncio, que a Isabela só dormia, gente, era uma beleza aquela menina. E aí eu ficava bastante em silêncio com ela. E Deus falava tanto comigo. É no silêncio que Deus vai
Não é que vai ficar sempre... Esse que eu não gostava dessa música. Eu achava assim que ia ficar em silêncio só. E como assim? Não, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não quero ficar em silêncio. Silêncio vai para o cemitério, saio. Mas não é isso. É que tem hora que a gente tem que ficar no silêncio. Eu não consigo, pastora. Sempre tem que puxar uma Guadalupe para alegrar o ambiente aqui, que eu gosto de fé, que eu gosto do piseiro. Eu gosto também. Todo mundo aqui gosta, né, de se alegrar. Mas é necessário a solitude. É necessário momentos só você e Deus. Eu não gosto de ficar sozinho. Mas quem disse que você está sozinho, meu filho? O Rei dos Reis é o Senhor dos Senhores que está ali com você. Meu Deus do céu, que absurdo falar que está sozinho. Deus fica assim, deve ficar assim, né? Não, está falando que está sozinho? Nossa, não significou nada, né? Se Deus fosse mimizento, ele ia falar assim. Mas ele não é. Então, ele só fica lá esperando você notar a presença dele. Vamos notar a presença dele? Ele está lá no seu quarto todo dia te esperando, meu filho. Ele está lá te esperando. E ele está aqui nesse lugar também. E ele quer falar com você. E em terceiro e último lugar aqui, para fechar mesmo, temos que ter um coração disposto a obedecer. Eita Deus! Vamos ler a Bíblia, vai? Para disfarçar a paulada de Deus aqui. Lucas 6,47 diz: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói a casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Meu Deus. Quantos aqui querem ter a sua vida em ruínas? Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Sempre tem um distraído, né? Amém! Teve uma vez que o pastor Rairini foi dar uma notícia mó triste, mano. Algum irmão tinha morrido. Aí tinha uma pessoa que gostava de falar aleluia, glória a Deus, assim, qualquer coisa falava aleluia, glória a Deus. Aí o pastor, infelizmente, o irmão falando de tal, faleceu. Aleluia, glória a Deus. E todo mundo, desavisado. É uma mariposa doida. Mano, não seja essa pessoa sem atenção, por favor. Olha só. A pessoa que ouve e não obedece, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada à ruína. Agora, vem comigo aqui rapidinho. Para que Deus vai falar com você se você não vai obedecer? Para que Deus vai falar com você se você vai dar um de doido para cima dele? Para que Deus vai falar com você se você só ouvir, se você concordar? Hein? Para que Ele vai falar? Quando Deus fala, querido, Deus é Pai. Fala assim comigo, Deus é Pai. Um pai, ele não fala assim, fica jogando palavras ao vento. Tem respeito, tem direção, tem ordem. Quando o pai abre a boca é para falar, filho, faz isso. Filho, toma essa decisão, vai por essa direção, vai por aquela direção. Deus, ele não fica falando coisas aleatórias para você, igual uma amiguinha adolescente. Tem umas músicas muito bonitas hoje em dia, que falam de intimidade, mas tem que tomar cuidado com essa intimidade. Quem aqui, o pai já falou assim, ei, cuidado com a intimidade.
Tem algum tipo de intimidade que já não é legal, que é a falta de respeito. De você achar que Deus é suas amiguinhas. Deus não é suas amiguinhas, nem seus amiguinhos. Deus é Pai. E quando Ele abre a boca, a voz dEle ecoa pelo universo. Há um peso da glória, da autoridade sobre a voz de Yahvé. Não brinque com a voz de Deus. Quando Deus fala com você, meu filho, Ele fala com algo. Para vocês terem uma noção, eu só ouvi a voz de Deus assim audível 2 vezes. Isso aqui é muito sério. Ouvir a voz de Deus é uma coisa muito séria. Não é assim, brincadeira. Claro que através da palavra de Deus, todos os dias Ele fala comigo, através de circunstâncias e tudo mais. Mesmo assim, temos que respeitar a voz de Deus e obedecer. Você está disposto a obedecer? Geralmente a voz de Deus, ela vai contrário à nossa carne. É aí que está o negócio. A nossa carne, o que ela quer? Várias coisas. E Deus, o que Deus quer para você? Deus quer que você fortaleça o seu espírito. Quem aí já ouviu Deus falando para você comer uma batata frita? Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus não quer que a gente tenha infarto daqui a uns anos. Então, já saca isso, ó, já pega isso aí, ó, pega isso daí. A voz de Deus, ela é contrária à sua carne. Pode saber disso. Pode saber. Geralmente é contra o que você quer. Aí que tá, é por isso que muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Porque ninguém quer ser contrariado. Quem gosta aí de ser contrariado? Ninguém, né? Quem aí gosta de você tá com umas ideias que você acha mó boa? Aí seu líder fala, nada a ver essas ideias, filho. Aí você fica como? Tá querendo me matar? Tá querendo roubar os meus sonhos? Uma vez eu cheguei no pastor Rairine, é mó legal pregar assim, perto do meu pai, que eu lembro das histórias. Uma vez eu falei para ele, nossa, eu estava cheio de ideias. Nossa, pai, a gente pode fazer um evangelismo e, nossa, vai ganhar milhares de pessoas, não sei o que, só que eu não tinha nenhuma célula ainda. Aí ele, com toda a paciência, falou assim, ei, filha, você precisa de uma equipe. Tipo assim, você quer ganhar 1 milhão de pessoas sozinha, né? Que louca. E você acha que eu queria ouvir isso? Eu estava mó animada. Parece o quê? Um banho de água fria, né? Não é. Isso daí é a voz de Deus, através do meu líder, falando, ei, essa é a direção. Só que é desagradável. A gente não quer. É contra a nossa carne. Porque a gente gosta de ter ideia e as nossas ideias prevalecerem. Sim ou não? Vocês estão começando a ficar desanimados, hein? E aquelas ideias loucas de Deus? Quem aí? Deus já falou coisas loucas com você? Só 2 pessoas? Eu estou achando mesmo que vocês precisam ouvir a voz de Deus, hein? Porque Deus, ele dá dessas. De falar coisas loucas. Por isso que a gente tem que estar com o coração obediente. Porque Deus vai falar algo louco para você e você vai ter que ser louco por Ele o suficiente para obedecer. Então, estão pegando a ideia? Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Deus falou comigo. E eu obedeci. Só que deu errado. Deu errado. E aí? E aí, o que você me diz, pastor? E aí? O que você me diz? Deu errado, e aí? Meu filho, Deus não trabalha com resultado. Deus não é presidente de uma multinacional.
Deus é o Deus do universo. Ele não está preocupado se os nossos planos vão dar certo ou errado. Ele está preocupado em que tipo de coração Ele está formando em você, para que Ele possa se aproximar ainda mais de você. Entendeu não, né? Entendeu o que eu estou falando? Tem coisa que dá errado. Tem coisa que Ele manda e dá errado. Aí você fica, mano do céu. Eu sou craque nisso. Acho que Deus, Ele quer me esmagar mesmo. Que várias vezes isso aconteceu comigo. Deus manda eu fazer algo e aquele algo dá errado. Deus mandar eu falar com alguém e a pessoa meteu um louco. Quem aí já foi e entregou uma palavra e a pessoa fingiu de besta? Quem aí já aconteceu isso? Eu? Que absurdo, eu tô mal bem. Nem peco. Nossa, nada a ver, tá louca. E aí você fica assim, mano, Deus falou comigo, não é possível, velho, que essa pessoa está metendo louco. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Deus está provando o seu coração, se o seu coração é fiel ou não é fiel, porque é muito fácil ser fiel quando tudo dá certo. É muito fácil, meu filho. Mas está dizendo também que vai dar sempre tudo errado. Não, meu filho. Eu estou falando o seguinte, persevera, continua ouvindo, continua clamando, continua obedecendo. Não para. Porque no momento certo, Deus vai concretizar os planos dele. A questão não é no nosso tempo. E tem gente que ouve umas coisas muito loucas mesmo. Só que em vez de ficar louco por Jesus, fica louco de soberba. Eu conheço, infelizmente, um senhor que Deus falou para ele que ele um dia ia ser pastor. Esse tipo de promessa Deus faz, sim ou não? Deus fala mesmo, porque todos nós já somos pastores. Mas um dia alguns aqui, ou muitos, serão ungidos pastores. Claro. É uma igreja de pastoreio. E Deus tinha falado, Deus tinha dado essa promessa para ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele ficou se achando antes mesmo de ser ungido. E aí, sabe como que ele começou a falar? Chegava num lugar e falava, olá, eu sou o pastor fulano de tal. Começou a se apresentar como pastor. A vila toda ficou conhecendo o cara como pastor fulano de tal. E aí a soberba veio de um jeito, cara, que ele perdeu tudo, todo o ministério. E o fim da história é triste. Então, nem tudo que Deus fala para você, para mim, vai se concretizar agora. Aí também está a questão, você vai ter maturidade para ouvir a voz de Deus e esperar o tempo de Deus? Abraão, Deus falou para ele a promessa. 20 anos depois o negócio foi se concretizar. Aí você pensa, mas eu não quero assim, eu não quero mais. É? Você não quer então, você só quer se for do seu jeito. Mas eu já vou estar muito velho. Esses dias Deus me pegou nisso daí. Eu tinha um sonho de ser pastora jovem. E aí eu comecei a me achar velha, porque eu estou com 30 anos. Aí Deus me pegou. Falou assim, olha aqui, garota. Eu não cumpri. Você ainda está exigindo. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Vocês estão dispostos nessa noite a clamar? Amém? Se coloque de pé, então, vamos orar.